você acha que precisa ter dinheiro para começar a pensar como rico, é exatamente aí que você está travada. Porque eu preciso te falar uma coisa que ninguém gosta de ouvir no começo, uma verdade que ninguém te conta. Ninguém fica rico primeiro para depois mudar a cabeça, né? A pessoa muda a cabeça e o dinheiro vem depois. Parece até aquelas frases bonitas de internet, mas não. Eu vivi isso na pele, tá? Eu falo que eu não tinha dinheiro e o pior nem era isso, tá? O pior era a forma como eu pensava, porque eu tava tão acostumada, mas tão acostumada com a falta, que quando eu ganhava o dinheiro, ele sumia. Então, eu não entendia por quê, mas hoje eu entendo e eu vou te falar o porquê. Eu gosto de falar que o dinheiro que você sustenta na sua conta, ele é o reflexo do que você sustenta na sua mente. Então, olha para sua conta bancária, pensa aí, e aí você vai ver que é o reflexo do que você sustenta na sua mente. Então, assim, se esse tipo de conversa faz sentido para você, se você é uma pessoa que está buscando prosperar em fase de crescimento, desenvolvimento pessoal, prosperidade financeira, já dá um joinha aí. Quando eu tava no começo da minha jornada, eu tinha crenças que eu nem percebia que eu tinha. Eu achava que o dinheiro, ele era mais fácil para os outros e mais difícil para mim. Eu achava que quem tinha dinheiro era diferente para mim e que para mim sempre ia ser mais complicado. Claro, eu não falava isso em voz alta, mas era o que eu sentia. E sabe o que é o mais louco? Eu não percebia que eu estava pensando assim, parecia normal, mas era o que eu sempre ouvi, era o que eu via ao meu redor. E de certa forma, sem perceber, né? Quando você está ouvindo algo todo dia, você cresce ouvindo, eu estava treinando a minha mente todos os dias para continuar no mesmo lugar. Então, se você é uma pessoa que está tentando sair do lugar, fica comigo aqui que vai fazer sentido, tá? Porque a mentalidade, gente, de pobreza, né? Ela não é sobre quanto você tem na conta. É sobre como você pensa e como você age com o que você já tem. E isso muda tudo, tá? E existe uma coisa que você precisa entender, que é consciência mental. Você precisa ter consciência. Por quê? Se você é uma pessoa que pensa como alguém que não merece, automaticamente você vai agir como alguém que não merece e vai colher resultados de quem não merece. E não é porque você é menos, né? Mas é porque você tá mandando instruções pro seu cérebro. E o que acontece, gente? Mentalidade de pobreza não é sobre quanto você tem. É sobre como você já trata o que você tem. Teve uma fase da minha vida que eu vivi algo assim muito específico. Olha que louco. Eu não conseguia guardar nada, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de gastar. Dois extremos que parecem assim opostos, né? Mas eu vivia isso o tempo inteiro. E quando entrava dinheiro, gente, eu ficava ansiosa. E aí eu ficava ansiosa, sabe? Não sentia alívio. Eu sentia ansiedade quando entrava dinheiro. Porque na minha cabeça já havia um filme completo, assim, de tudo que ia sair. E aí eu gastava de um jeito ou de outro, às vezes por impulso, às vezes até por descuido mesmo. E quando eu olhava, o dinheiro já tinha saído da minha conta. E aí eu sempre voltava para aquela mesma conclusão. Gente, eu não tenho dinheiro suficiente. O problema é que eu não tenho dinheiro suficiente. Eu sempre voltava para isso, mas não era isso. A verdade é que eu não tinha mentalidade e eu não sabia lidar com dinheiro. O problema é que eu não sabia lidar com dinheiro, nem quando eu tinha e nem quando eu não tinha. Porque o problema, gente, nunca foi o valor. Foi a consciência, foi a relação, foi o que eu acreditava no fundo que eu merecia. E foi quando eu comecei a olhar para o extrato bancário, porque eu sempre tive medo de encarar a realidade. Eu sempre tive medo. Você não pode tratar o dinheiro com medo, porque tudo que você emana volta. Então, se você trata o dinheiro com medo, com insegurança, se você fala mal do dinheiro, se você tem medo de encarar a própria realidade, você só vai atrair isso para você. Então, eu falo que a minha mudança foi quando eu entendi algo muito simples, mas assim, que mudou completamente. O que mudou completamente foi eu entender que a riqueza, ela não começa no banco.
né? Não começa só na conta, ela começa aqui, ó, na mente. E não é papinho de, você tem que pensar positivo, não, isso é raso demais, né? Pensar positivo sem mudar o comportamento não muda nada, você só vai pensar positivo. O que muda é algo bem mais profundo que isso. Eu entendi que eu precisava mudar a minha relação, de como eu olhava para o dinheiro. Primeiro, eu era uma pessoa que eu associava o dinheiro a algo negativo. E dinheiro é positivo. O dinheiro, ele hoje eu vejo, né? Eu consigo enxergar o dinheiro, ele abre portas. O dinheiro, ele traz benefícios para minha vida. Ele faz eu viajar para onde eu quiser, eu fazer tudo que eu preciso. Tudo a gente precisa de dinheiro, né? A gente já acorda precisando do dinheiro. Então, como que eu vou associar o dinheiro a coisa negativa, a coisa ruim? Então, parar de reclamar toda vez que você vai pagar uma conta. Energia, mentalidade, você tem que associar o dinheiro a coisas boas. É parar de tratar o dinheiro como se ele fosse o seu inimigo. Porque quando você trata o dinheiro como algo ruim, né, ele não fica, porque o dinheiro ele vai para onde ele é bem recebido, tá? Onde ele é valorizado, para onde existe consciência. Então eu aprendi a tratar o dinheiro como coisas positivas e associar o dinheiro a coisas positivas. Então, deixa eu te falar o que eu comecei a fazer, porque não são passos mágicos, né? São mudanças de comportamento. Então, assim, a primeira coisa é não falar mal do dinheiro. Na prática, sabe aquelas frases? Dinheiro não dá, tá sempre faltando, isso é coisa de rico. Parei de falar essas frases, porque você tá mandando pro seu subconsciente o tempo inteiro. E isso é coisa que eu fazia sem perceber e com certeza você também faz sem perceber. Então, toda vez que eu falava isso, eu estava rejeitando o dinheiro. Toda vez que eu falava isso. Então, eu comecei a mudar minha fala devagar, mas eu comecei. A segunda coisa que eu comecei a fazer, que é uma parte mais forte, é aprender a receber. Olha que louco isso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu tive muita dificuldade de receber. Receber qualquer coisa, coisa simples. E dinheiro, ele vem pra gente. A gente tem que estar aberto ao receber. E eu, sem querer, eu bloqueava o meu fluxo de receber. Então, assim, se você não sabe receber coisas pequenas, você bloqueia o grande. Então, eu sempre tive muita dificuldade de receber as coisas. Eu achava que eu não merecia, eu tinha isso. Então, quando eu comecei a receber, a aceitar as coisas com gratidão, eu agradeço, obrigada, gratidão. Eu aprendi a receber, o fluxo do dinheiro, ele começou a fluir com muita facilidade na minha vida. Eu já até falei isso aqui em outros vídeos, mas vale reforçar porque ajuda muito na mudança de mentalidade, que é, antes de você ter, você precisa ser. Então, você precisa agradecer pelo dinheiro que você ainda não tem. Você precisa viver com gratidão. Então, você tem que, todos os dias, eu gosto de fazer isso, né, no banheiro, quando eu tô tomando banho, que a água, né, é muito bom, é você se imaginar, agradecer. Uso muito a escrita, eu escrevo gratidão, né, quando eu quero um faturamento X ou quando eu quero conquistar alguma coisa. Vamos supor que você quer conquistar um carro. Você já agradece antes de ter. Você precisa agradecer, escrever como se você já tivesse, todos os dias antes de dormir. Você deita, tira meia hora, sabe, 20 minutos, deita, fecha seus olhos na cama, assim, ó, e começa a se imaginar com a vida que você deseja ter. Então, se você já agradece, como se você já estivesse vivendo, porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que não é real. Então, quando você manda esse comando pro seu cérebro, você já tá quebrando crenças, você tá trazendo isso pra sua vida. Então, eu amo deitar e ficar agradecendo. Muitas coisas que eu tenho hoje, eu fiz isso, e as coisas que eu quero, porque a gente não para de sonhar, de querer cada vez mais. A gente tem vários sonhos, né? A vida sem sonhos não faz sentido. Então, por mais que eu já tenha conquistado algumas coisas, sou muito grata por tudo que eu conquistei, eu tenho mais coisas para conquistar e eu faço isso, eu amo fazer isso quando eu estou no banho, sabe? Então, vamos supor que você tá querendo um carro novo, né? Você quer trocar seu carro, você quer comprar um carro, ele é branco, você tem que saber com o universo, você tem que ser bem específica. Eu quero um carro branco, né? Então, você já agradece por ter um carro branco. Talvez você já tenha um carro, vamos supor que você tem um carro e você quer trocar. Já vive
dentro desse carro como se já fosse o carro que você queria. Nossa, eu amo esse carro aqui. Vamos supor que você quer um banco de couro e o seu banco não é de couro. Ah, eu amo esse carro aqui, gratidão por esse carro com banco de couro, sabe? É você viver como se você já tivesse conquistado, porque as coisas vão fluir assim numa facilidade para você. E também você precisa valorizar o que você já tem, porque se você não valoriza o que você já tem, você não vai valorizar o que tá para chegar. Então é parar de reclamar, porque o dinheiro ele não gosta de reclamação. Se você tem pouco, não reclama, simples, não reclama, porque se você ficar nesse ciclo de reclamação, o dinheiro vai fugir de você. Então, assim, quem não valoriza o pouco, não segura muito. Então, assim, dinheiro não fica onde ele não é valorizado. Não se esqueça disso. Você precisa valorizar o dinheiro, tá? Tem gente que não sai do lugar porque acredita que não merece. E isso é muito pesado. Você já viu que tem gente que ganha muito dinheiro e depois perde? E na maioria das vezes, a pessoa não perde por azar, tá? Não é por azar, não. É um padrão interno que a pessoa tem que ela não aprendeu a valorizar o dinheiro. Então, por dentro, ela continua achando que não merece. Ela acredita, o dinheiro nunca para na minha mão. Sabe? Então, enquanto isso não muda, o dinheiro, ele não fica. Então, é muito mais interno do que externo. Primeiro, você precisa mudar por dentro, para depois o dinheiro começar a chegar e você conseguir manter. Imagina, você... Tem gente, não sei se vocês já viram, mas tem até uma pesquisa que fala que acho que é 8 a cada 10 pessoas que ganham na Mega Sena ou que ganham prêmios aí, né, nesses realities. Enfim, a pessoa perde tudo, porque tem a questão do lado financeiro, que a pessoa não tem preparação, que é um ponto também, mas muitas vezes é porque a pessoa ela não está preparada, né, mentalmente, a mentalidade. Então, por isso que eu falo que primeiro a pessoa precisa estar preparada por dentro, sabe, a mentalidade. A pessoa acha que ela não merece, ela trata o dinheiro de qualquer jeito e ela fica sem nada, porque, como eu disse, o dinheiro fica onde ele é bem recebido. Se você não valoriza o dinheiro, ele vai embora. Então, se você é uma pessoa que quer mudar a sua vida financeira, pare de focar só no dinheiro e comece a olhar para como você pensa, como você sente e como que você age em relação ao dinheiro, porque foi isso que mudou a minha vida. Se você chegou aqui hoje, né, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui eu falo da minha virada de chave, da minha transformação, falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre minhas conquistas, sobre os meus erros. Então, assim, se você chegou aqui agora, se inscreva no canal para você receber todos os meus vídeos. Se você já assistiu algum vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva, porque o YouTube ele entrega 1, 2 vídeos quando você não se inscreve e depois ele para de te entregar os meus vídeos. Eu não quero isso. E aqui, ó, vou deixar também aqui um vídeo muito bom, muito transformador, então já assiste aqui porque tá muito bom. Um beijo da Wellen, tchau!